Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Storyvlog. E esse é eu fiquei um tempão sem fazer Storyvlog, mas é porque eu tava muito desanimada. Eu falei isso no último vídeo, que foi meio que um Storyvlog, mas sei lá. Foi mais ou menos, foi o vlog de superação, eu vou colocar aí nos cards. E as minhas aulas presenciais voltaram, eu tô indo pra escola 2 vezes por semana e isso tem me gerado muita ansiedade. Mas aí esse foi o primeiro dia de aula, eu resolvi revisar os assuntos que deram, fazer umas atividades. E resolvi gravar e voltar ao costume de fazer Storyvlogs e pretendo fazer mais. E porque fazer esse vlog me motiva bastante, eu espero que motive vocês também. Primeiramente, eu comecei estudando matemática porque vai ter prova e eu tô revisando os assuntos porque eu não sou muito boa com exatas, então eu preciso revisar bastante, fazer bastante conteúdo e todo mundo sabe que eu faço cursinho no Sala do Saber. Então, esse foi o resuminho que eu fiz da aula. Bem simples, eu só tava mesmo revisando o assunto pra prova. Nesse segundo momento, eu fiz uma atividade de resumo que tinha de educação física. Eu vou dizer que o professor de educação física são umas atividades que eu deixei de fazer mesmo, porque, teve várias atividades, como eu falei no último vlog, que eu realmente não conseguia fazer e não tinha ânimo para fazer. Então, ele passa essa atividade para quem deixou alguma atividade pendente para ter uma nota extra. Então, eu fiz, era para fazer um resumo de um texto que ele mandou, então eu tava lendo no computador e eu fiz o resumo rapidamente, eram só umas 15 linhas. E foi bem de boa. Os assuntos de educação física eu acho até bem interessante, o professor consegue ser bem dinâmico e dá pra ver que ele gosta muito de falar sobre esse assunto, sabe? E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês se preferem eu narrando o vídeo ou a música de fundo? Eu tô testando nesse vídeo eu tô fazendo um teste com essa coisa de música e narração, então deixa nos comentários, por favor. Além de me motivar muito, sério, gente, cada curtida e comentário, enfim, compartilhamento, me motiva a continuar de uma forma que vocês não têm ideia. É uma coisa muito simples, mas que me ajuda muito. Então, se você puder ajudar, eu agradeço demais.
Parece que desde que elas voltou eu recuperei um pouco de ânimo pra fazer as coisas, mas bem pouco mesmo, e tem dias que realmente não tenho. Inclusive, semana passada, eu tô gravando isso algumas semanas depois das aulas começarem. Na verdade, tô na terceira semana de aula depois que elas começaram. Semana passada eu faltei os 2 dias, porque eu simplesmente não consegui ir. Faltei um dia do curso e tem sido bem complicado, assim, eu conseguir ir, porque tem me dado muito ansiedade mesmo e é uma situação muito complicada. Eu não tô... Eu tô gostando até, tipo... Foi bom voltar às aulas e, tipo, voltar pra sensação de estar numa sala de aula, de estudar numa sala de aula. Só que outras coisas eu achava que era melhor não voltar às aulas por motivos óbvios de quarentena, mas enfim. Tem sido uma experiência complicada e nova e, sei lá, só de pensar que meu último ano vai ser dessa forma, me dá um arrepio. Depois a minha professora de português, que ela aparece nos Studio Vlogs, ela foi a que mais passou tarefa, ela passou muita tarefa, meu Deus, eu estou enlouquecendo de tarefas de português, mas enfim, ela passou pra gente fazer 3 mapas mentais sobre a introdução, conclusão e desenvolvimento de uma redação, e aí ela passou o link de vídeo aula no YouTube pra gente tirar de base, e foi basicamente isso que eu fiz. E foi isso, gente. Foi um vlog mais curto, bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Me falem se vocês preferem narrado com música. Falem uma coisa legal. Falem sobre a experiência de vocês na volta às aulas e como é que vocês estão. Espero que bem. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo, tá bom? Ajuda muito e, como eu disse, me encoraja demais. Redação é uma coisa que eu, infelizmente, deixei de praticar tanto quanto antes na quarentena, mas é uma coisa que eu tô voltando a praticar porque é uma coisa muito importante e eu particularmente gosto muito de escrever. Não é nem questão só do vestibular, mas eu particularmente gosto muito de escrever. Então tem sido uma boa experiência voltar a praticar redação. Então foi bem de boa essa tarefa. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse, and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Obrigada por assistir até aqui e ter acompanhado os meus estudos. E muito obrigada pelo apoio de todos vocês mesmo. Muito obrigada. Beijinhos. Eu ia falar a garota do blog. Nada a ver. Ai, as minhas narrações são muito aleatórias. Acho que vocês devem preferir a música.